O título da nossa mensagem de hoje encerra uma pergunta, quase sempre como fazemos, de uma consulente chamada Adriana, que é ou que foi espírita, e ela quer saber como aceitar Jesus como Salvador e se isto é necessário para a salvação da própria pessoa. Relata como sua experiência na vida religiosa o seguinte: fui católica durante 17 anos e hoje sou espírita há 18 anos. Gosto muito de ler sobre todas as religiões que invocam o nome santo de Deus e seus fundamentos. Peço sempre a Deus discernimento e compreensão, pois acredito que por mais culto que seja o homem, jamais terá compreendido a obra divina. Acredito também que o templo de Deus é o nosso corpo, mente e coração, onde Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, porque os cristãos evangélicos pregam: você tem que aceitar Jesus para ser salvo. Se o Senhor puder esclarecer estas e mais algumas dúvidas, ficarei eternamente grata. Logo mais lhe incomodarei com minhas dúvidas. Então vamos à resposta solicitada pela nossa consulente. Aceitar Jesus. O que significa isso? Essa declaração, aceitar Jesus, decorre de uma exigência bíblica que poderá ser pública ou não, mas a confissão é necessária. Vamos ver o que diz a Bíblia. Diz no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer que em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vou repetir. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, no caso, Senhor de sua vida, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salva. Veja que não adianta apenas confessar isto, falar dos lábios para fora. É preciso crer no coração com sinceridade. E Deus examina ou perscruta os corações. As coisas essenciais da nossa salvação estão resumidas neste trecho. Centralizam-se a fé no senhorio de Cristo, na sua ressurreição corporal. A fé deve estar no coração, que aqui abrange as emoções, o intelecto, a vontade, afetando a personalidade inteira. A fé deve também envolver uma decisão pública por Cristo como Senhor e Salvador, tanto em palavras como em ações. O mais antigo credo ou confissão da Igreja do Novo Testamento não trata apenas Jesus como Salvador, mas trata Jesus também como Senhor. E Jesus Cristo é especificamente chamado Salvador cerca de 16 vezes no Novo Testamento e Senhor mais de 450 vezes. Esta palavra no grego é a palavra Kyrios, Senhor. Significa aquele que tem o poder, domínio, autoridade e o direito de nos mandar. Confessar Jesus como Senhor
é declarar que ele é igual a Deus. Capítulo 10 do livro de Romanos, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E digno do poder de adoração, Jesus Cristo é, porque ele deu a sua vida por nós, e nós encontramos então na carta do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2 e versículo 10, que Jesus tem esse direito de adoração. É o que nós fazemos em nossas igrejas, dobramos nossos joelhos, invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o consideramos realmente Senhor de nossas vidas. Diz o texto, capítulo 2, versículo 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui está a humanidade em peso, deve prostrar-se de joelhos, onde estiver, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua deve confessar Jesus como Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós, então, estamos fazendo isso continuamente. Quantos os crentes do Novo Testamento, Jesus, chamavam Jesus de Senhor, não se tratava de mera profissão de fé ou uma simples repetição, mas de uma atitude sincera interna do coração. Vamos a outro trecho bíblico no livro de 1 Pedro, capítulo 3, e no versículo 15, onde lemos também essa posição. Antes santificai a Cristo como Senhor, vou repetir, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então está aqui uma declaração de fé recomendada pelo apóstolo Pedro, para que façamos essa declaração com os lábios e com o coração, pela qual colocavam Cristo como único e supremo Senhor sobre a totalidade de suas vidas. Jesus precisa ser aceito como Senhor nos assuntos espirituais, no lar, na igreja, bem como em todas as áreas da vida, inclusive a vida intelectual e financeira, educacional, recreativa, vocacional. Então ele ocupa o primeiro lugar em todo o nosso viver. Quem nega a ressurreição corporal de Jesus Cristo não tem o direito legítimo de dizer que é cristão. É muito sério o que eu estou dizendo, vou repetir. Quem nega a ressurreição corporal de Jesus Cristo não tem o direito legítimo de dizer que é cristão. Continua um incrédulo, uma vez que a morte e a ressurreição de Cristo é o evento central da Bíblia Sagrada, da Escritura. E logo todos precisamos agir desta maneira. E o apóstolo Paulo ainda, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele fala que a mensagem do Evangelho é composta destas declarações. Você aceitou Jesus como Salvador e Senhor? De que modo você aceitou? Vou ler aqui em 1 Coríntios 15, versículo 1 em diante.
Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Eu quero dizer à nossa conciliante, você precisa testemunhar salvação na pessoa de Jesus Cristo e não mais viver em dúvida, porque você crê naquilo que estamos pregando a respeito da pessoa de Jesus. Pelo que também sois salvos se o retiveres tal como vou-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que é Cristo morreu, fato histórico. Qual a razão? Morreu como nosso substituto por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E na conclusão desse trecho bíblico, então nós temos aqueles que descreem da ressurreição. São examinadores da Bíblia, leem Bíblia como querem, sem atender à exigência da Bíblia. E a Bíblia diz assim, no versículo 14 deste texto: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Então há pessoas que estão com a Bíblia na mão, batem nas nossas portas, querendo anunciar alguma coisa nova, mas fundamentalmente negam o clímax da mensagem de Jesus. Ressuscitou dentre os mortos, porque ele, ressuscitando dentre os mortos, garante a nossa própria ressurreição, como lemos ainda na mesma carta de Paulo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E também é vã ainda permanecer nos vossos pecados. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós temos aqui que assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. E então nós estamos aqui nessa expectativa, sabendo que um dia, sem esperarmos, mas prometido na Bíblia, Cristo voltará. E diz o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 até o versículo 17, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos transformados, e juntamente com os mortos ressuscitados, subiremos para estar para sempre com o Senhor nas mansões celestiais. Aqui está essa resposta à nossa consulente Adriana. Ficamos à sua disposição para responder outras perguntas que eventualmente tenha e assim possa manter a mesma expectativa, a mesma fé que mantemos na pessoa augusta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.